O milagre que mudou a vida de Maria, quando a fé venceu o desespero. Maria Oliveira tinha 38 anos e uma vida que, aos olhos de muitos, parecia normal. Casada com João, um motorista de aplicativo, mãe de 2 filhos, Pedro, de 10 anos, e Ana, de 6, ela sempre foi uma mulher batalhadora. Mas por trás do sorriso cansado e das contas pagas com atraso, havia uma dor que ninguém via, uma doença silenciosa que estava destruindo seu corpo e sua esperança. Há 3 anos, Maria havia sido diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune que atacava seus órgãos sem piedade. Os médicos falavam em controle, em qualidade de vida, mas a realidade era outra: dores nas articulações que a acordavam à noite, fadiga extrema que a impedia de brincar com as crianças, e crises de inflamação que a deixavam de cama por dias. Os remédios eram caros, e mesmo com o plano de saúde básico que João conseguia pagar, as despesas com exames e medicamentos consumiam quase todo o salário dele. As economias tinham acabado, e as dívidas se acumulavam como uma montanha sem fim. Mas o pior não era a doença. Era o desespero. Maria já não orava como antes. Antes de adoecer, ela ia à missa aos domingos, acendia velas, fazia promessas. Mas depois que os médicos disseram que seu caso era grave e que ela precisaria de tratamentos para o resto da vida, algo dentro dela se quebrou. Por que Deus permite isso? Ela se perguntava, olhando para os filhos enquanto eles dormiam. O que eu fiz para merecer isso? Até que, numa tarde de quarta-feira, quando a dor nas costas a impediu até de levantar da cama, sua vizinha, Dona Cida, bateu à porta. Maria, minha filha, você não pode ficar assim. Venha comigo domingo na Igreja Universal. Lá tem um pastor que ora com uma unção que eu nunca vi igual. Já vi gente saindo de cadeira de rodas, câncer sumindo, dívidas sendo pagas do nada. Deus faz milagres lá, Maria. E Ele pode fazer por você também. Maria quase riu. Já tinha ouvido falar da Universal, claro. Via os cultos na TV, os testemunhos emocionados, as pessoas chorando no altar. Mas ela pensava, isso é para quem tem fé. Eu já não tenho mais. Mesmo assim, no domingo seguinte, com o corpo dolorido e o coração pesado, ela se deixou levar por Dona Cida. O templo da Igreja Universal do Reino de Deus na sua cidade era grande, iluminado, cheio de pessoas que cantavam com força. Maria sentou-se nos fundos, observando tudo com desconfiança. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre fé como uma semente: se você plantar com lágrimas, colherá com alegria. Mas tem que crer. Tem que entregar o impossível nas mãos de Deus. Quando começou a corrente de oração, Maria sentiu algo diferente. Não era como na missa, onde tudo era calmo e previsível. Ali, as pessoas oravam em voz alta, algumas choravam, outras levantavam as mãos. O pastor passou por ela, olhou nos seus olhos e perguntou: Irmã, o que você precisa de Deus hoje? Maria hesitou, mas as palavras saíram sozinhas: Pastor, eu tenho lúpus. Os médicos dizem que não tem cura. Eu não aguento mais a dor, não aguento ver meus filhos sofrendo por causa disso. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Maria nunca tinha ouvido: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Satanás, solta esta serva de Deus. O sangue de Jesus purifica cada célula, cada órgão, cada articulação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja curada. Maria sentiu algo estranho. Não foi uma dor que sumiu na hora, não foi um milagre instantâneo como ela via nos testemunhos. Mas foi como se uma paz, uma certeza, enchesse seu peito. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz em sua testa: receba a unção do Espírito Santo. A partir de hoje, sua vida muda. Quando o culto acabou, Dona Cida abraçou Maria: você sentiu algo? Maria balançou a cabeça, ainda atordoada. Não sei, mas quero voltar. Nas semanas seguintes, Maria começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da campanha da fé, onde aprendeu a semear financeiramente mesmo em meio às dificuldades. Dízimo não é despesa, é investimento no reino de Deus, dizia o pastor. João, no início relutante, começou a ir com ela depois que viu como Maria voltava diferente dos cultos, e mais leve, mais esperançosa. Ela também começou a participar das vigílias de oração,
às vezes ficando até tarde no templo, com as mãos levantadas, clamando por sua cura. Uma noite, durante a fogueira santa, enquanto o pastor orava contra as doenças, Maria sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Ela caiu de joelhos e começou a chorar. Não de dor, mas de alívio. Quando se levantou, percebeu que as dores nas articulações, que antes a faziam mancar, tinham diminuído. Mas o verdadeiro milagre veio no exame de sangue. Depois de 3 meses frequentando a igreja, Maria voltou ao médico para uma rotina de check-up. O médico, surpreso, olhou para os resultados e balançou a cabeça. Maria, seus marcadores inflamatórios estão normais. Os anticorpos que atacavam seu corpo diminuíram drasticamente. Isso não é remissão comum, é como se a doença tivesse regressado de uma forma que eu nunca vi. Maria não contou ao médico sobre as orações, sobre as noites em claro clamando a Deus, sobre o óleo ungido e as palavras de fé que ouvirá. Mas quando saiu do consultório, ela chorou. Não de alegria apenas, mas de gratidão. Porque ela sabia, aquilo não era coincidência. Era Deus respondendo sua fé. No domingo seguinte, Maria subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, ela contou como chegou à igreja quebrada, como quase desistiu de crer, mas como Deus, através dos pastores ungidos, da corrente de oração, das campanhas de fé e da unção do Espírito Santo, tinha mudado sua história. Eu aprendi que fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Mesmo quando a dor não passava, eu continuava orando. Mesmo quando as contas não fechavam, eu continuava dizimando. Porque Deus não falha. Ele é fiel, disse ela, enquanto a igreja aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, Maria não só está curada, os exames confirmam que o lúpus não mostra mais atividade, como também sua vida financeira mudou. João conseguiu um segundo emprego como motorista de uma empresa, e as dívidas que antes o sufocavam foram sendo pagas uma a uma. Deus não só curou meu corpo, Ele restaurou minha família, ela diz, emocionada. A lição que Maria deixou para todos nós é que, muitas vezes, o milagre não vem da forma que esperamos. Não é sempre um raio de luz, uma cura instantânea. Às vezes, é uma paz no coração quando tudo parece perdido. É a força para levantar quando o corpo dói. É a coragem para semear mesmo quando a colheita parece distante. A Igreja Universal do Reino de Deus não é um lugar de fórmulas mágicas, mas de fé real, de pastores que oram com unção, de pessoas que não desistem. É um lugar onde Deus opera, onde vidas são transformadas, onde o impossível se torna possível para quem crê. E Maria é a prova viva disso. Hoje, ela não só testemunha, como leva outras pessoas à igreja, porque sabe, onde o homem diz a não tem jeito, Deus diz eu tenho caminho. Basta ter fé. Maria não imaginava que sua vida ainda guardava mais uma surpresa. Alguns meses depois daquele culto que mudou tudo, ela recebeu um telefonema inesperado. Era a clínica onde havia feito os exames mais recentes. A voz do médico do outro lado da linha tremia um pouco, como se ele mesmo não acreditasse no que ia dizer. Maria, seus últimos exames deram um resultado que não temos explicação médica. Os nódulos desapareceram. Não há mais nenhum sinal da doença. Ela segurou o telefone com força, sentindo as pernas fraquejarem. Não era possível. Os médicos tinham sido claros, o caso dela era avançado, as chances eram mínimas. Mas ali estava a prova, em preto no branco, que Deus havia feito o que nenhum remédio ou tratamento conseguiria. Quando ela chegou em casa, as lágrimas não paravam. Abriu a Bíblia e leu o salmo que tanto a confortara nos dias mais difíceis: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27, 1. Naquele momento, ela entendeu que o milagre não era só a cura física, mas a restauração completa da alma, da esperança, da família. No domingo seguinte, Maria subiu ao púlpito da CCB para dar seu testemunho. Com a voz embargada, mas firme, ela contou como Deus a tirou do fundo do poço. Como os pastores oraram por ela, como os irmãos jejuaram e intercederam, como ela aprendeu que, mesmo quando tudo parece escuro, Deus está trabalhando nos bastidores. Eu pensava que meu milagre seria só a cura, ela disse, olhando para a igreja lotada. Mas Deus me deu muito mais. Ele me deu uma nova vida, uma nova família na fé, uma missão. Hoje, eu sei que nada é por acaso. Até as lágrimas que chorei,
até as noites sem dormir, tudo tinha um propósito. E então, como se Deus quisesse confirmar suas palavras, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na plateia, que Maria nem conhecia, levantou-se chorando. Era Dona Clara, uma senhora que há anos lutava contra uma depressão profunda. Ela tinha ido à igreja arrastada pela filha, sem esperança, só por obrigação. Mas ao ouvir Maria falar, sentiu algo quebrar dentro dela. Eu também quero esse Deus na minha vida. Ela gritou, entre soluços. Eu não aguento mais viver assim. Naquele instante, o pastor chamou os obreiros, e ali mesmo, no meio da igreja, Dona Clara foi libertada. O peso que carregava por anos se foi, como se alguém tivesse tirado uma pedra enorme de suas costas. Ela saiu dali sorrindo, abraçando Maria, agradecendo a Deus por ter cruzado seu caminho com aquele testemunho na hora certa. Maria não sabia, mas sua história estava apenas começando. Nos meses que seguiram, ela passou a visitar hospitais, levando a palavra de fé para quem, como ela, estava à beira do desespero. Muitas vezes, ela chegava e as pessoas diziam: "Você não sabe o que estou passando." E ela respondia, com um sorriso tranquilo: "Eu sei, sim. E por isso estou aqui para te dizer: não desista. Deus não te abandonou." E assim, o milagre de Maria se multiplicou. Não era só uma cura, não era só uma vida transformada, era uma corrente de bênçãos que ela nem imaginava que poderia existir. Porque quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, Ele renova, Ele usa até as nossas dores para abençoar outros. Hoje, sempre que alguém pergunta a Maria como ela conseguiu, ela responde com a mesma simplicidade de sempre: "Eu só acreditei. E Deus fez o resto." Porque na CCB, não é sobre religião, não é sobre rituais. É sobre um Deus que ouve, que vê, que age. É sobre uma fé que move montanhas, mesmo quando tudo parece impossível. E Maria, que já foi uma mulher quebrada, hoje é uma prova viva de que, com Deus, não há limite para o que Ele pode fazer na vida de quem confia nele. E foi assim que a vida de Maria se tornou um farol na sua cidade. Não demorou muito para que as pessoas começassem a notar a mudança. Os vizinhos, que antes a viam como uma mulher marcada pela tristeza, agora a encontravam sorrindo, distribuindo palavras de esperança como se fossem pães quentinhos saindo do forno. Até o padeiro da esquina, um homem de poucas palavras, certo dia lhe perguntou: "Maria, o que aconteceu com você? Parece que você trocou de vida." Ela apenas sorriu, com os olhos brilhando, e respondeu: "Não troquei de vida, não. Deus só me devolveu a que eu tinha perdido." E não parou por aí. A história de Maria chegou aos ouvidos de uma jovem chamada Ana, que há anos lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As dores eram tão fortes que ela já tinha desistido de sair de casa. Até que um dia, sua mãe, desesperada, ouviu falarem de Maria na CCB e resolveu levá-la até lá. Na primeira reunião, Ana mal conseguia se levantar do banco. Mas quando o pastor começou a orar, algo dentro dela parece que se mexeu. Não foi uma cura instantânea, não dessa vez. Mas foi o início de uma batalha espiritual que ela não estava sozinha para lutar. Semana após semana, Ana voltava. E a cada reunião, a dor diminuía um pouco. Até que, 3 meses depois, ela entrou na igreja correndo, sem muletas, sem remédios, só com um sorriso que iluminava o salão inteiro. "Eu estava quase desistindo", ela contou, emocionada, no testemunho. "Mas Deus usou a Maria para me mostrar que Ele não tinha esquecido de mim." E assim, o milagre de Maria virou semente. Cada vida que ela tocava se tornava mais uma história de fé. Até o marido dela, que por anos tinha se afastado de Deus, certo dia apareceu na porta da CCB, com o chapéu na mão e os olhos cheios d'água. "Eu não aguento mais ver essa mulher sozinha nisso", ele disse ao pastor. "Se Deus pode mudar ela, pode mudar eu também." E mudou. Hoje, eles servem juntos na obra. Maria no coral, com uma voz que parece carregar todas as lágrimas que já chorou, transformadas em louvor. Ele na porta, recebendo os irmãos com um aperto de mão firme e um sorrisão que só quem conheceu o homem antes entende o tamanho da vitória. Porque na CCB, os milagres não são só para alguns. São para quem persistir. Para quem,
Mesmo com as mãos vazias, levanta elas para Deus e diz: aqui estou, usa-me. Maria aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, é confiar que Ele vai, no tempo certo, do jeito certo. E assim, a corrente continua. Toda semana, alguém novo chega com uma dor, uma dúvida, um desespero. E sempre tem alguém ali, como Maria já foi um dia, para estender a mão e dizer: Deus não te abandonou. Eu sei, porque Ele não me abandonou também. E foi assim que, numa tarde de sábado, chegou ao templo um jovem chamado Lucas. Ele entrou com os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas, o cheiro de cerveja ainda impregnado nas roupas. Havia passado a noite anterior em claro, depois de mais uma briga com a família, mais uma promessa quebrada, mais uma tentativa frustrada de se livrar daquilo que o destruía aos poucos. Lucas não queria estar ali. Veio porque a mãe, depois de anos de lágrimas e orações, havia lhe dito com voz firme: Filho, hoje você vai comigo. Não é pedido, é ordem de mãe. Ele resistiu, xingou, ameaçou não entrar, mas algo dentro dele, talvez um último fio de esperança, o fez cruzar a porta do templo. Foi quando viu João, o mesmo homem que anos antes havia entrado arrastando os pés, com o coração cheio de ódio. Agora, ele estava ali, de pé, com a camisa da CCB impecável, o sorriso largo, a mão estendida. Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Lucas tentou ignorar, baixou a cabeça, mas João não desistiu. Com a sabedoria de quem já esteve no fundo do poço, ele falou baixo, só para Lucas ouvir. Eu sei que você não quer estar aqui. Eu também não queria, no começo. Mas se você der uma chance, Deus vai te surpreender. Ele me tirou de um lugar que nem você imagina. Lucas não respondeu. Sentou-se no último banco, os braços cruzados, o coração fechado. Mas enquanto o coral começava a cantar, algo estranho aconteceu. A voz de Maria, aquela voz que carregava dor e cura ao mesmo tempo, alcançou um lugar dentro dele que há anos estava adormecido. Era um hino que falava de perdão, de segunda chance, de um Deus que não desiste. E, sem querer, Lucas sentiu uma lágrima escorrer. Não foi no primeiro dia, nem no segundo. Mas Lucas voltou. Primeiro por obrigação, depois por curiosidade, até que, sem perceber, passou a vir por necessidade. A cada culto, ele via pessoas como ele, quebradas, perdidas, sendo restauradas. Via João, que agora liderava um grupo de homens em recuperação. Via Maria, que depois do coral ficava conversando com as mulheres que chegavam com o mesmo vazio que ela já teve. Até que, numa noite de oração, Lucas caiu de joelhos. Não tinha mais forças para lutar sozinho. E ali, entre irmãos que o abraçaram sem julgamento, ele chorou como nunca. Pediu perdão a Deus, à família, a si mesmo. Não houve fogos de artifício, nem vozes do céu. Mas algo dentro dele se quebrou para nascer de novo. Hoje, Lucas está na porta ao lado de João. Recebe os irmãos com um aperto de mão firme e um sorrisão que só quem conheceu o rapaz antes entende o tamanho da vitória. Sua mãe, que tanto orou, agora chora de alegria nos cultos. E ele, que já pensou em desistir de tudo, aprendeu que na CCB não há caso perdido. Há apenas almas que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. Porque o milagre não é só a cura instantânea. Às vezes, é a paciência de Deus que não desiste. É a mão de um irmão que já esteve onde você está. É a música que toca onde as palavras não alcançam. É a certeza de que, não importa quão longe você tenha ido, sempre há um lugar para você na corrente. E assim, a história continua. Sempre continua. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez na congregação. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, mas que pesava mais que o mundo. Havia perdido o emprego, o namorado a traíra, e as contas se acumulavam como uma montanha. Cada noite, ela chorava até adormecer, perguntando a Deus por que tudo desmoronava em suas mãos. Mas algo a trouxe até ali. Talvez fosse a lembrança da avó, que sempre falava da CCB com os olhos brilhando. Ou talvez fosse apenas o cansaço de lutar sozinha. Quando cruzou a porta, sentiu um arrepio. Não era medo, mas uma estranha sensação de que, pela primeira vez em meses, estava no lugar certo. O irmão que a recebeu não sabia de sua história,
mas olhou nos seus olhos e disse apenas: "Fique em paz, irmã. Aqui você não está sozinha." Palavras simples, mas que caíram em seu coração como semente em terra boa. Mariana sentou-se nos últimos bancos, tentando se esconder. Mas quando a corrente começou, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias. Era a fé daqueles irmãos, cantando como se já tivessem visto a vitória. Era a mão da irmã ao lado, que, sem saber, apertou a dela no momento exato em que as lágrimas ameaçavam cair. E então, o pastor falou sobre Elias e a viúva de Sarepta. Sobre como Deus multiplica o pouco quando entregamos o que temos. Mariana sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Não houve voz do céu, nem sinal trovejante. Mas, quando saiu dali, seu coração estava mais leve. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque, pela primeira vez, ela acreditou que não precisava carregá-los sozinha. Na semana seguinte, voltou. E na outra, também. Pouco a pouco, as irmãs a envolveram em oração. Um irmão, dono de uma pequena padaria, lhe ofereceu um trabalho. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta aberta. E Mariana aprendeu que, na CCB, os milagres muitas vezes chegam assim, através de mãos humanas, mas com o toque de Deus. Hoje, ela está ali, na corrente, cantando com os mesmos olhos que já foram vazios de esperança. Sua vida não é perfeita, mas seu coração está cheio. Porque descobriu que o milagre não é só o fim do sofrimento, mas a força para atravessá-lo. E que, às vezes, a maior transformação não está em mudar tudo ao nosso redor, mas em deixar Deus mudar o que há dentro de nós. E a história continua. Sempre continua. Porque enquanto houver um coração quebrado precisando de consolo, a CCB estará de portas abertas. Não como um prédio, mas como um abraço. Não como uma religião, mas como uma família. E os milagres? Eles estão acontecendo, todos os dias, nas vidas que se rendem à vontade de Deus. Porque onde há fé, até o impossível encontra um caminho. O milagre se completou quando ela entendeu. Não foi no dia em que as lágrimas secaram, nem quando as contas finalmente fecharam, nem mesmo quando o médico sorriu e disse está curado. Foi no instante em que, olhando para trás, ela viu que nunca esteve sozinha. As mãos que a ergueram eram humanas, da irmã que orou por ela às 3 horas da manhã, do irmão que dividiu o último pão, do pastor que segurou sua mão trêmula e sussurrou: Deus não desiste de você. Mas por trás daquelas mãos, havia ele, costurando cada dor em uma história maior, transformando cinzas em beleza. Hoje, ela canta não porque a vida lhe deu tudo, mas porque aprendeu que milagre é ter forças para agradecer mesmo quando falta. É olhar para as cicatrizes e ver, não o que lhe tiraram, mas o que Deus depositou nelas: resiliência, compaixão, uma fé que já não depende de circunstâncias. O verdadeiro milagre não foi a cura instantânea, foi a paciência de Deus em refazê-la, peça por peça, enquanto ela ainda duvidava. E assim, a história dela se tornou a nossa lição. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas nos dá sapatos para caminhar sobre elas. Às vezes, o milagre é a coragem de dar mais um passo. Outras, é a mão estendida que nos puxa do abismo antes que caíamos. Sempre, é a certeza de que, no fim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até as noites que parecem não ter fim. A CCB segue de portas abertas não porque tem todas as respostas, mas porque acredita no Deus que as tem. E os milagres? Continuam acontecendo, no sorriso de quem recomeça, no perdão que liberta, na fé que move não montanhas, mas corações. Porque, no fim, o maior milagre não é mudar o mundo, é deixar o mundo mudar a gente. E a história continua. Sempre continua.